Boa tarde, minha irmã querida Maristela. Boa tarde. E aqui estamos nós para mais um podcast Hora do Chá para você rir e chorar. Em nome do Senhor Jesus. E boa tarde, minha irmã de casa que está aí nessa tarde de domingo, nos ouvindo em nome do Senhor Jesus. Né? Que não importa o dia que nós estamos gravando, né, Maristela? O importante é o dia que você está nos ouvindo. Amém. E eu espero em nome do Senhor Jesus que a sua semana seja muito abençoada pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor entre na tua casa fazendo aquilo que o Senhor pode fazer para transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus, né? E hoje nós vamos, Maricela, falar sobre a missão dos 12 apóstolos, que está lá em Lucas 9, do 1 ao 6. Minha irmã, pegue a sua Bíblia lá em nome do Senhor Jesus, porque enquanto nós vamos abrindo aqui, dê o seu like em nome do Senhor Jesus, dê o seu like, compartilhe em nome do Senhor Jesus essa mensagem, nos ajude a compartilhar essa mensagem para que possa chegar a mais pessoas. Às vezes eu tenho pessoas que falam comigo assim, olha, essa mensagem está me abençoando tanto, mas ajude a compartilhar em nome do Senhor Jesus, né? Porque às vezes você fazer com que o YouTube espalhe essa mensagem, tem que ter compartilhamento, né, Maricela? Tem que compartilhar, tem que ter o like, né? Você tem que chegar a mais pessoas. Comentar também, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como funcionam essas coisas, mas tem, né? Eu não sou YouTube, né? Então, faça isso em nome do Senhor Jesus para nos ajudar, né? Com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Falar sobre cura e libertação é algo muito difícil, né? É algo muito difícil hoje em dia. É uma mensagem diferente, é uma mensagem, não é uma mensagem que a igreja já está acostumada a ouvir, não é uma mensagem que a igreja está acostumada a ouvir, né? A mensagem que a igreja está acostumada a ouvir geralmente é uma mensagem motivacional, né? Então você sabe que é um conteúdo pesado, então ajuda, fala com as pessoas, fala aqui, olha, ouve essa mensagem em nome do Senhor Jesus. As pessoas estão sofrendo, às vezes, Maristela, a pessoa está tão acostumada com mensagem motivacional, né? Crescer, isso, investir, né? Não tô falando que não é certo, Marita, não tô falando. Só acontece que quando os problemas vêm e quando as lutas vêm, né, que as pessoas estão enfrentando batalhas, que os demônios estão ali por questão de legalidades, e se a pessoa não sabe como agir, como sair daquele emaranhado, como que fica? Se a pessoa não tem conhecimento, esse conhecimento de como que a palavra te dá base para lutar, como que fica? Como que fica? A pessoa vai revoltar. A pessoa vai revoltar, a bênção não vai chegar. Ela vai se revoltar. Ela vai orar, tá ali, vê que a bênção não chega, porque precisa de ter um comportamento, uma mudança de comportamento. Ela não sabe nem como, qual a mudança de comportamento que ela vai fazer, ela não sabe. E aí, como que ela faz? Ela perde a fé. Ela perde a fé. Aí que tá o problema. Você vê que hoje aqui eu tô aqui, mas você já viu que o telefone como é que tá? Lotado? Que daqui a pouco eu vou ter que pegar e vou ter que conversar. Entendeu? A pessoa não sabe como que faz. Porque não tem essa orientação espiritual de como proceder. Porque às vezes, Maricela, a gente chega numa situação da vida da gente que uma vez um pastor falou isso comigo. Falou comigo, olha, a sua vida tá um novelo de lã. Um novelo de lã. Você só precisa descobrir a ponta e puxar. E aí eu parei para pensar e falei assim, ué, não é que tá mesmo? Porque eu não via saída, E aí, como que eu descobri a ponta daquele novelo de lã? Eu fui pro joelho. Para Deus revelar onde você Para Deus revelar caindo, onde que eu tinha caído, onde que eu tinha. Porque a palavra de Deus fala, lembra de onde tu caíste. Lembra de onde tu caíste, Maristela? E a partir daquele momento que eu cheguei diante do Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, porque você tem que chegar diante do Senhor, você não pode chegar diante do Senhor com arrogância. Não pode. Nós falamos aqui de Jairo era o chefe da sinagoga, ele chegou diante do Senhor, o que ele fez? Ele se prostrou. Ele reconheceu quem era Jesus. Todas as pessoas que chegavam diante de Jesus, elas se prostravam. Às vezes a gente tá com o tupete da gente muito alto,
sabe? Deus às vezes tem que puxar a gente pela narina, assim, porque o nariz assim, ó, arrebitado. Gente, eu tenho um nariz arrebitado. Se olhar bem, meu nariz é arrebitado, né, Maristela? Contido, o nariz é arrebitado. Gente, Deus tem que pegar meu narizinho assim, levantar, e levantar, e levantar. Entendeu? Porque às vezes a gente realmente é muito pedante. Então a gente tem que realmente se humilhar diante de Deus. Eu falei, pai, onde é que eu errei, Senhor? Pra mim eu tava fazendo tudo certo. Pra mim tava tudo certinho, tudo calculado. Porque a gente tem um lado da personalidade da gente, a gente tem os 4 perfis de personalidade, todos nós temos um pouco do perfil analítico, né? Uhum. E dentro do perfil analítico a gente faz tudo calculado, tudo certinho, tudo medido, tudo certinho. Não, eu calculei, eu pensei, eu registrei, eu medi. Pra mim tá tudo certo. Na sua régua, não na régua de Deus. Isso, na minha régua. E você falou certo, marido. Repete aí. Na sua régua, não na régua de Deus. Isso. É totalmente diferente da nossa. Dentro da minha régua tava tudo certo. Eu sempre fui aquela menina que sempre fiz tudo certinho. Tudo certinho, tudo. Entre o que eu queria e entre o que era certo, eu sempre fiz o que é certo. Pra ganhar o parabéns. Parabéns pra você. Palma pro Shampoo Johnson. Palma pro Shampoo Johnson. Fazer uma propaganda de graça aqui pro Shampoo Johnson. Uhum. Palma pro Shampoo Johnson. Entendeu? Então, assim, chegou uma hora que eu falei, o que eu fiz de errado, Deus? Mas aí eu fui com humildade, pai. Eu fiz tudo certo. Onde que eu errei? E aí o Senhor me mostrou. E Deus levou um pastor ali em casa. Um profeta ali em casa. Eu tenho o maior carinho por ele. Eu faço Jesus abençoe onde ele estiver. Para ele me falar isso, ele falou assim, é só um novelo de lã que você precisa puxar. Na hora que você puxar, você profetiza. Ele falou comigo, você profetiza, não precisava de você estar nessa situação, não. E eu assustei, porque quando a pessoa falava comigo assim, hoje eu falo com as pessoas o que elas são em Deus. Eu tenho esse ministério de falar com as pessoas o que elas são de Deus, de lembrar para elas o que elas são em Deus, porque eu tinha esquecido lá atrás o que eu era em Deus. Então hoje eu faço isso pelas pessoas. Porque ele falou comigo, você profetiza, não precisaria de você estar nessa situação. E aí eu me humilhei e falei, Senhor, onde que tá? Onde foi que eu errei, Pai Senhor? Onde foi? E aí o Senhor começou a me mostrar uma profecia. Eu pedi ao Senhor algo que o Senhor não queria me dar. O Senhor falou comigo, eu entendi o tom de voz do Senhor errado. O Senhor me deu uma visão e na visão eu entendi o tom do Senhor errado, o tom de voz do Senhor errado. Olha, hoje eu falo muito claro isso para as pessoas. Na visão eu entendi o tom do Senhor, da voz do Senhor errado. O Senhor falou comigo assim, volta. E eu entendi, volta. Eu entendi com mansidão, volta. O Senhor falou comigo com ira. E eu entendi com mansidão. E por eu entender com mansidão, eu briguei com todo mundo. Porque eu entendi que eu estava certa. E as pessoas erradas. E eu briguei com todo mundo porque eu sou mulher de guerra. Eu já falei que eu sou de guerra. Não briga comigo não, que você vai cair da ponte. Quem cai da ponte vai ser o outro, não vai ser eu. Porque eu fui chamada para ser atalaia. E quem foi chamado por Deus para ser atalaia é de guerra. É de guerra, é frecheiro, é de guerra, é de guerra. E quem é pessoa de oração sabe disso. Quem foi chamado pelo Senhor para ser frecheiro, para ser de oração, é de guerra. Até o temperamento dessas pessoas são de guerra. São diferentes. São diferentes. Não existe temperamento, Maricela, bom e nem temperamento ruim. Existe temperamento. O Senhor nos fez diferentes. Entendeu? E aí eu entendi errado. Aí na hora que eu entendi errado, o Senhor me trouxe de novo na visão. O Senhor falou comigo, vem. Me trouxe de novo na visão. E eu me vi novamente subindo novamente um monte. Aí o Senhor me fala, ouve. Na hora que eu ouvi, eu chorei. Chorei, mas eu chorei tanto. Eu falei, Jesus, eu criei tanta confusão, Jesus. A confusão que eu criei, Jesus. Você confundiu. A confusão que eu criei, Jesus. Tava tão magoada que eu ouvi tudo errado. Que a mágoa faz isso com a gente. A mágoa faz a gente entender tudo errado.
o tom de voz de Deus errado. A mágoa cega. Porque você queria que Deus falasse aquilo que você queria ouvir. Com certeza. Que era amaciar o seu ego, que você queria continuar naquela posição. Aí você interpretou o que ele disse para você do modo que você queria que fosse feito. Com certeza. Essa semana você viu que eu coloquei ontem no nosso... Gente, a nossa emoção faz a gente interpretar a visão de forma errada. Com certeza. De forma totalmente errada. Induzir a profecia. E só Jesus. Então, assim, Deus é misericordioso. Mas Amém. vamos pro texto? Vamos pro texto. Aleluia, Jesus, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tenha liberdade em nosso meio para falar através de nós, Pai, Amém. em nome de Jesus, porque essa irmã que está me ouvindo, ou este irmão que está me ouvindo, tem que ser abençoado, Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o texto, Lucas 9, do 1 ao 6. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade, hein? Porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus, para expulsar todos os demônios e curar doenças, né? Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curarem os doentes. E ele disse, né? Nessa viagem não leve nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até ir embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente, né? Então, assim, deixando claro a recusa. Eu já falei aqui no podcast que eles faziam isso, né? Deixando bem claro que aquele povo não queria dar autorização espiritual para eles trabalharem ali na casa deles. Então, assim, nós não temos parte com vocês mais, vocês não estão dando autorização, então vocês não querem receber a bênção que foi enviada até vocês. Porque sem autorização espiritual, você não vai poder fazer nada. Marita, eu cheguei aqui hoje na tua casa. O que você me deu aqui na tua casa? Autorização espiritual. Então, os discípulos saíram, né, de viagem e andaram por todos os povoados anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Maristela, lê lá pra gente Marcos do 16, do 14 ao 19. Vamos lá para Marcos? Vamos. Marcos 16, do 14 ao 19. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. Destra de Deus. Assim como Jesus enviou, minha irmã, os discípulos, o Senhor também nos enviou. Tá? Nós começamos uma caminhada com Jesus. Nós fomos batizados, né? Nós recebemos a Cristo, nós fomos batizados, nós estamos sendo instruídos nas Sagradas Escrituras e nós temos uma missão. E a nossa missão é o quê? Pregar Cristo. Pregar o Evangelho. Anunciar Jesus. Pregar o Evangelho. Testemunhar com a nossa vida. Essa é a nossa missão. Maristela, isso é o mais importante que você tem para fazer aqui. Amém. Isso é o mais importante que você tem para fazer aqui. Amém, Senhor. É verdade. Tá? Você não tá aqui para você ganhar dinheiro, para você enriquecer, para você pôr filho na faculdade, para você... Ah, mas eu tenho filho, irmã.
Mas eu casei. Mas tá, tudo bem, você tem filho, você tem marido, você tem sua casa, sim. Mas você tem uma missão sobre você, anunciar Cristo. Você, através de você, o Espírito Santo está contando uma história. O Espírito Santo, ele manifesta nessa vida por meio de você. Você tem que entender que você é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que entender. É muito difícil, minha irmã. É muito difícil se ver como templo do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus, o nome dele é Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. O templo de Jerusalém, ele foi destruído. Sabe por quê? Para as pessoas saberem que o templo agora somos nós. Que esse Deus, ele tabernaculou conosco, ele faz morada em nós. Então as pessoas, o mundo vai saber quem é Jesus por meio de mim, por meio de você, minha irmã. Por meio de você que está me ouvindo, por meio de você que está me ouvindo, meu irmão. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, Maristela, que é pregar Cristo. É claro que nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar a nossa perfeição em Cristo. Porque o nosso Deus quer que nós cresçamos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Os discípulos, eles foram chamados do jeito que eles estavam. Mas eles sabiam que eles tinham que se transformar em Cristo. Que eles tinham que se tornar igual a Cristo. Que eles tinham que chegar à estatura desse varão perfeito. Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Você acha que Paulo estava sendo hipócrita? Não. Você acha que ele está sendo um fingido? Não. E quando ele ordenou ali Timóteo, quando ele ordenou Tito, eu estou lendo Tito, saí de Timóteo, agora estou lendo Tito. Você acha que ele estava sendo hipócrita? Aqueles meninos estavam sendo hipócritas? Porque Tito era um menino, Timóteo também. Você acha que aqueles meninos estavam sendo hipócritas, fingidos, falsos? Não estava. Aqueles meninos ali estavam assim, lutando, se esforçando na carne para serem iguais a Cristo, né? Iguais a Cristo. Apolo, que era um eloquente pregador, que tinha muitos discípulos na igreja, a ponto das pessoas disputar com Paulo. Eu sou de Apolo, na igreja de Corinto, eu sou de Apolo. Uns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam, não, eu sou de Apolo. Apolo era tão querido que uns falavam, não, eu sou de Apolo. Nas igrejas tem essas divisões, né? E lá também tinha. Gente, Apolo, com certeza, era um imitador de Cristo. Priscila e Áquila, eles eram imitadores de Cristo. Pedro, imitador de Cristo. Tiago, João, imitador de Cristo. João, que tinha um temperamento terrível, né? Que foi chamado filho de trovão. Imitador de Cristo. Então, assim, nós temos que ser imitadores de Cristo para a gente poder pregar Cristo, para a gente poder pregar Cristo não só com a nossa vida, mas com a palavra. Essa é a nossa grande missão, porque nós somos discípulos, né? Nós não somos crentes, porque até o diabo é crente, né? Nós somos discípulos. Essa é a nossa grande missão. E a gente tem que entender isso. Nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Maristela, essa questão de se ver como templo. Maristela, essa questão de se ver como templo. Essa é a grande dificuldade do crente, de se ver como templo. Mas como que eu vou me ver como templo? Você tem que conversar isso com Jesus. Tem que ser conversado com Jesus. É o tempo de mesa com Jesus. É tempo de mesa com Jesus. Se você não tiver esse tempo de mesa com Jesus, você não vai se ver como templo do Espírito Santo nunca. É nunca, minha irmã. É nunca. É nunca. É nunca. Você vai falar, Espírito Santo, habita em mim, mas você vai sempre fazer coisas por meio do teu corpo que vai desagradar ao Senhor. Você vai fazer sempre você vai envergonhar o Senhor por meio do teu corpo. Não estou te falando para te tacar pedra, minha irmã. Não estou te falando para te tacar pedra, não estou, minha irmã. Longe de mim. Estou te falando por experiência. Por alguém que já está passando por um caminho, que está falando de um caminho que já passou.
Você só vai se ver como o templo do Espírito Santo o dia que você tiver esse tempo de mesa com o Senhor. É DR que eu falo, Maricela. O dia que você sentar e falar: Senhor, eu quero me ver como templo. Me ensina, me ensina, me ensina. E aí o Senhor realmente, Ele vai conversar com você. Ele vai dizer para você quem você é. Ele vai dizer para você: olha, como você está fazendo mau uso de tudo que eu te dei, de tudo que eu te fiz, tudo que eu coloquei no teu corpo. Como que você está fazendo mau uso? Como que você está fazendo mau uso? Como que você está fazendo mau uso da tua boca? Como que você está fazendo mau uso do teu corpo, de cada parte do teu corpo que eu te dei? Que eu te dei. Eu te dei para minha glória. Você foi formado para minha glória. É para minha glória. Nós fomos criados para a honra do Senhor. Nós não fomos criados para desonra. Gente, isso é maravilhoso. Nós fomos criados para a honra do Senhor. Gente, isso... Maristela, quantos filhos aí que foram criados, que foram gerados e os pais amaldiçoaram esses filhos? Quantas mulheres aí que quando anunciaram para os maridos delas, não vou nem falar namorados não, maridos que falaram assim: eu estou grávida, ele falou: faz um aborto. Faz um aborto. Agora o nosso Deus não. O nosso Deus nos criou para a honra dele, para a glória dele, gente. Para a glória dele. Então por que você vai viver na desonra? Por que você vai viver na desonra? Por que você vai viver na desonra? Desonrando esse Deus? A nossa vida tem que ser uma resposta de quem realmente entende que foi criado para a honra de Deus, para a glória dele. Então no nosso corpo a gente não pode desonrar esse Deus. A gente não pode desonrar esse Deus com o nosso corpo, porque o Espírito dele, que é santo, ele vai se manifestar nesse mundo por meio do nosso corpo. Olha aqui, o Senhor enviou esses discípulos por meio do corpo deles. Olha aqui, Maristela. Por meio do corpo desses discípulos, Jesus expulsou aqui, ó. O Espírito Santo expulsou demônios, curou doenças. Olha aqui para você ver. Anunciou o evangelho, Maristela. E foi como? Foi através da mão de Pedro, Maristela. Por isso que a nossa mão não pode espancar pessoas, não pode ser usada para violência, Maristela. Maristela, a nossa mão não pode roubar, Maristela. Maristela, eu já usei minha mão para violência. Você já usou sua mão para violência? Já usei. Maristela, hoje quando eu sinto dor na minha mão, eu nem reclamo. Eu peço a Deus perdão. Falo: meu Deus, me perdoa. Porque eu já usei minha mão tanto para violência. Tanto para violência. Me perdoa, Senhor. Rabino Rashi, Maristela. Rabino Rashi, tem um comentário de Rabino Rashi muito, muito, muito sábio. Ele viu um crânio boiando no rio, e ele falou assim: da maneira como você fizeste a esse crânio, fizeram contigo. Uma sabedoria, Maristela, a gente tem que entender, sabe, que o mal que a gente faz é um mal que a gente colhe. Verdade. Maristela, nós somos criados para a glória de Deus, Maristela. Para a glória de Deus. E se a gente desonrar Deus por meio do nosso corpo, nós vamos ser desonrados, Maristela. No nosso corpo também. Maristela, nós estamos aqui para a gente viver. A nossa missão mais importante é pregar Cristo. Então, para a gente pregar Cristo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Não destrua com bebidas, com drogas. Entendeu? Então nós pregamos Cristo não é só com a palavra, não. É o tempo todo entendendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Porque aí a pessoa vai olhar pra gente, e vai falar assim: não, eu quero ser igual a ele. É o que Davi falou no Salmo 51. Eu instruirei, crie em mim um coração puro, e eu instruirei o pecador, e o pecador se arrependerá. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha despertar em nós essa consciência, Pai, de que nós nascemos para ser templo do Teu Espírito Santo. Que a nossa missão mais importante aqui nessa terra, Pai, é pregar Cristo, Pai, em nome do Senhor Amém. Jesus. É pregar Cristo, é viver Cristo, a ponto que nós possamos ter condições de falar igual Paulo, Pai. Igual Paulo falou: sedes meu imitador, assim como eu sou de Cristo.
Infelizmente, Pai, tem pessoas que hoje em dia falam assim, faz o que eu tô te falando e não faz o que eu tenho feito. Pai, infelizmente, Pai, tira de nós toda vergonha em nome do Senhor Jesus. Tira de nós toda vergonha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a ter essa consciência de que somos templo do Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda em nossas fraquezas, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a orar, Pai. A orar segundo convém, Pai. Espírito Santo, nos ajuda. Às vezes nós nos perdemos nas nossas orações. Às vezes nós sabemos muito bem orar pelos outros, mas não sabemos orar por nós mesmos, Pai. Ô Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar de maneira certa. Nos ajuda a conversar com o Senhor pelas madrugadas, ou durante os dias, ou nas horas que nossos pensamentos se perdem, Espírito Santo. Mas, por favor, nos ajuda, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, ter essa santidade em nós, Pai, para que nós possamos pregar Cristo, porque essa é a nossa missão mais importante, Pai. Mais importante, porque a terra está ficando desalmada, Pai. A terra está ficando cheia de homens maus, Pai. Cheia de homens perversos, Pai. Então, Senhor, nós precisamos limpar essa terra, nós precisamos purificar essa terra. Então, nós precisamos, Pai, pregar Cristo, Pai. Pregar Cristo para que muitos homens se convertam, Pai, amém, por meio de nós. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que assim seja. Aleluia, aleluia. Minha irmã querida, meu irmão querido, espero que você tenha sido abençoado em nome do Senhor Jesus. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo podcast. O Hora do Chá para você rir e chorar. Amém, amém. Aleluia.